Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora, Tribunal de Cidade de Paulo, do dia 9 de fevereiro de 2023, a qual está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente. Eu vou verificar o quórum de presença do sistema de empate. Bem, todos confirmaram a presença, vou iniciar a sessão do sistema. Muito bem, temos 4 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos, os processos em que há sustentação oral do patrono que estão presentes. Então, iniciando com o processo de Tovani, bens a quem comércio, importação, exportação e representações limitada. É o recurso ordinário, relator do Dr. Alexandre. No momento que eu vou fazer o registro da presença da doutora Vanessa. Muito bem, doutor Alexandre, já é possível disponibilizar o voto? Doutor Alexandre, está sem som? Funcionou agora? Sim, obrigado. Pronto, já está editado aqui. Poderia nos apresentar os autos, doutor Alexandre? Pois não. Bom dia a todos. Julgamento aqui do auto de infração, lavado contra a empresa Tovânia Bezaquien. Ela é acusada inicialmente em 2 itens, né? A primeira, de falta de pagamento de imposto por remessa de mercadorias, consignando operações não tributadas, não notas fiscais. O fisco entendeu que eram tributadas e autuou, período de março de 2016 a junho de 2017. E a segunda autuação, referente a irregularidades de escrituração de livros fiscais. Essa autuação foi notificada, a pessoa defesa. Na defesa já informa o pagamento do item 2, que foi confirmado pelo núcleo fiscal de cobrança, então esse item já foi liquidado. E o processo segue para julgamento em primeira instância em relação ao item 1. Em primeira instância, o auto-infração é mantido pelo julgado tributário, a empresa apresentou recurso ordinário e alega, em breve síntese, de maneira bem resumida, que a decisão de primeira instância tem que ser reformada por ter negado o julgamento conjunto com a auto-infração 440 e 430, que tem a idêntica acusação do item 1, que houve afronta ao programa nos conformes, Lei 1320 de 2018, que trata da questão da autorregularização, que o auto-infração é nulo por ausência de comprovação do controle de qualidade da Portaria CAT 115, de 2014, que não incidiria ICMS na operação de remessa para armazenagem, porque não teria ocorrido transferência de titularidade das mercadorias, seria a base de julgamentos do STF, da súmula 66 do STJ, que não houve prejuízo do erário na operação de remessa e retorno das mercadorias, que ambas foram feitas sem o destaque do imposto. Em linhas gerais, seria isso, o recurso. Houve protesto de citação oral, e aí eu encerro aqui meu relatório, para a doutora Vanessa poder se manifestar. Já posso falar, então? Já posso fazer? Sim, doutora Vanessa, por favor. Então, tá bom. Bom, primeiro, bom dia aqui formalmente a todos. Queria dizer que é sempre uma honra
participar de mais uma sessão aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, dessa vez do lado de cá, né? Mas é uma honra estar aqui e eu queria fazer uma homenagem a essa minha sustentação oral hoje aqui ao nosso querido decano, Dr. Augusto Toscano, que faleceu na última sexta-feira, nosso colega. Eu aprendi muito com o Dr. Toscano no Tribunal de Impostos e Taxas, então aprendi um pouco de oratória com ele também, de julgamento, então eu queria fazer a minha homenagem a ele aqui neste momento, tá? Senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, senhora representante fiscal, demais convidados, o caso que nós temos aqui é um caso de exigência do ICMS nas operações de remessa de mercadoria para armazenagem. O relator já facilitou bastante o meu trabalho, falou um pouquinho dos pontos que foram objeto de defesa, mas eu vou trazer aqui para os senhores, numa sustentação oral objetiva, os pontos que são importantes para análise do presente caso. Nessa operação, né, em que o fisco está exigindo, nesse auto de infração em que o fisco exige o ICMS nas operações de remessa para armazenagem, o fisco parte de uma premissa de que o estabelecimento que é depositante, ele não é um armazém geral junto aos órgãos competentes e, por isso, não se classificaria na regra do artigo 7º, inciso 1 do regulamento do ICMS, em que fala que não há incidência do armazém do ICMS na remessa do estabelecimento para o armazém geral. Antes de entrar nas duas linhas de argumentação que a gente tem para fazer de mérito, eu queria ressaltar aqui para vocês 3 premissas que são bastante importantes nesse caso e que levam à conclusão da nossa linha de argumentação. A primeira premissa, que é bem importante, é que, de fato, o fisco tem razão. O estabelecimento depositante não é um armazém geral e ele nunca foi constituído como tal. E isso é um fato inconteste no relatório, inclusive, que foi feito pelo autuante. Nunca se disse que o estabelecimento depositante é um armazém geral, e isso é confirmado pela própria fiscalização. A segunda premissa que eu queria ressaltar é exatamente que o estabelecimento depositante não é um armazém geral, nunca foi definido como tal, e ele é sim um depósito de terceiro, tanto que ele tem o CNAE, que fala de depósito de terceiro. Isso também é um fato inconteste e consta inclusive na narrativa do auto de infração. Então, o nosso estabelecimento destinatário a que a Tovani remeteu as mercadorias, ele é um depósito de terceiro e tem o CNAE secundário, 52.11-7/99, que é o quê? Depósito de mercadoria para terceiros, exceto armazém geral e guarda-móveis. Então, fato inconteste mesmo, com fiscalização também concorda, que nós não estamos aqui diante de um armazém geral. A terceira premissa, então, que eu acho que é bem importante a gente estabelecer aqui, é que na narrativa do auto de infração, na defesa, né, todo o decorrer do processo, desde a sua fiscalização, não houve qualquer descaracterização ou desconstituição da operação que foi realizada pela empresa. De fato, é uma operação em que houve a remessa do estabelecimento da Tovani para o estabelecimento destinatário, que é a Pampa, que é um depósito para terceiro. Então, o que está em discussão aqui diante dessas premissas? Não são questões fásticas, porque elas estão todas em conteste, todas estão em consonância. A discussão aqui é se haveria, de fato, a incidência do ICMS nessa operação da remessa do estabelecimento da Tovani para um depósito de terceiro. Lembrando que um depósito de terceiro, ele tem como objetivo a mera guarda das mercadorias. Então, diante disso, fica aqui a pergunta: aonde tem a incidência do ICMS? A incidência do ICMS, ela ocorre, conforme a gente vem discutindo há anos aí pela doutrina e pela nossa jurisprudência, a incidência do ICMS, ela ocorre quando existe a circulação jurídica da mercadoria e não o mero deslocamento da mercadoria, em que não há a posse, a transferência daquela mercadoria para o outro estabelecimento. Como eu falei para os senhores, o depósito de terceiro, ele tem pura e simplesmente como objetivo guardar a mercadoria para que depois ela possa ser revendida. Então, em nenhum momento aqui nós estamos dizendo que a operação da Tovani para o estabelecimento destinatário, que é um depósito, de fato houve uma transferência de posse ou de propriedade daquelas mercadorias. É um mero deslocamento.
E nisso nós já temos aqui um posicionamento do STF bastante consolidado de que a incidência do ICMS ela só existe quando há circulação jurídica, assim entendida a operação mercantil com a transferência da propriedade daquela mercadoria. E para exemplificar esse posicionamento do STF, nós temos até outras situações que partem dessa premissa de que o ICMS só incide na circulação jurídica. É o caso da súmula 166 do STJ, da transferência entre filiais, que depois foi confirmada pelo STF, é o caso do leasing também. Então, todas essas situações, elas são situações em que não há circulação jurídica. Repetindo, não há operação mercantil e, consequentemente, não há a transferência da propriedade dessas mercadorias. Eu não vou cansá-los, os senhores, com jurisprudência, e isso está nos nossos memoriais. Chamo atenção para essa premissa já definida pelo STF. Existe também um posicionamento bastante interessante que eu coloco no memorial do STJ, né? Tá? As folhas 3 e 4, estão as duas jurisprudências. Essa questão até do STJ, ele fala, inclusive, se fosse também armazém geral, não seria o caso, né? Porque aqui a gente não existe essa circulação jurídica, né? Então, ainda que fosse armazém geral, que não é o caso, defende-se ainda no STJ que não haveria essa circulação jurídica e, portanto, não haveria transferência de titularidade. Também temos decisões do TJ, né? Chama atenção nas páginas 4 de uma decisão do TJ de São Paulo, que trata exatamente da mesma situação do caso aqui discutido, né? Em que também se decide que não há circulação jurídica. E eu trago também para os senhores as folhas 5, um próprio auto de infração, né? Em que eu destaco o voto do Dr. Eduardo Soares de Mello, em que ele traz essa discussão da circulação jurídica, em que eu vou pedir licença para os senhores para ler um pequeno trecho, né? É inconteste que em situações como a que se vê no caso vertente, não há que se falar em circulação de mercadoria, visto que os bens remetidos para estabelecimento de terceiro para depósito continuam a pertencer ao patrimônio do contribuinte. Dito de outra forma, não houve mutação patrimonial em virtude do retorno dos bens da recorrente. Em outras palavras, não resta configurada a saída de mercadoria nos moldes da legislação do ICMS, de modo a ensejar a incidência do imposto, mas o mero deslocamento físico, em contraposição à circulação jurídica da mercadoria. Deixo de ler o restante, porque aqui nesse trecho, para mim, já traz os pontos importantes deste caso. Não é circulação jurídica, mas sim um mero deslocamento para um armazém, para um depósito de terceiro, que tem como objetivo pura e simplesmente guardar aquelas mercadorias. Então, senhores, essa linha de argumentação já vem sido aceita nos tribunais, né, do judiciário e, portanto, por este motivo, entendo que já deveria ser aplicado aqui no âmbito do processo administrativo tributário, até por uma questão de respeito à Constituição, ao Código de Processo Civil, da economia processual e evitar realmente custas desnecessárias para o Estado. Como uma segunda linha de argumentação, a gente traz um ponto também que rapidamente eu vou mencionar para os senhores, em que eu trago até uma planilha no memorial, né, e menciono no memorial que tem uma vasta documentação já juntada no processo, que demonstra que essa operação ela não trouxe qualquer prejuízo para o fisco. Por quê? Ela não foi tributada quando ela foi remetida para o depósito de terceiro, mas ela também não foi tributada quando houve o retorno. E mais, ela foi tributada quando foi feito de fato a revenda. Então, se não houve a tributação na entrada no estabelecimento de terceiro e não havendo a tributação no retorno para o estabelecimento, não há que se falar aqui em prejuízo para o fisco, porque essa operação gerou um efeito nulo. E tratando-se ainda de uma hipótese em que houve a tributação da mercadoria na revenda, nós estaríamos aqui falando de uma bitributação, se nós considerarmos que haveria que se falar em incidência do imposto nessa primeira etapa da remessa da Tovani para o estabelecimento destinatário. Então, senhores, muito sucintamente, essas são as minhas considerações, fico à disposição para qualquer dúvida para o caso, e pelos argumentos que foram colocados aqui, eu pleiteio, né, o cancelamento do auto de infração com o julgamento da procedência do nosso recurso ordinário.
Muito obrigada pela atenção de todos. Desculpa se ultrapassei aí ou se falei muito. Agradeço a doutora Vanessa. Passa a palavra ao doutor Alexandre. Vamos lá, esse assunto ele me deixou um pouco curioso, né? Em dúvida. Eu fui ontem esmiuçar a DC 49 para ver como é que o STF realmente estava definindo essa questão, porque é uma confusão e eu acho que essa confusão vai se perpetuar por um bom tempo. Acho que, inclusive, no meu voto, mais adiante vocês vão ver, eu trago a jurisprudência aqui, que foi consolidada no julgamento do STF, na DC 49, e eles avançam na discussão para concluir que não há a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, utilizando o argumento que a doutora Vanessa trouxe aqui muito bem pontuado, né? Que não há transferência de titularidade entre o remetente e o destinatário da mercadoria. O destinatário é um prestador de serviço, a mercadoria vai e volta com o mesmo proprietário, e o STF vai adiante e fala, então, nessas situações, operações dentro do Estado ou fora do Estado, não há incidência do imposto. Só que na hora de definir os artigos que ele vai determinar que sejam excluídos aí do ordenamento, por serem constitucionais, ele só se atém à questão de ser ou não do mesmo contribuinte, né? A lógica é a mesma. Então, quando eu mando para armazenagem, para depósito fechado, armazém geral, depósito fechado é da própria empresa. Mas para uma empresa que presta serviço de armazenagem para terceiros, a situação é a mesma, não há troca de titularidade. E aí eu trombo aqui, Vanessa, com outros julgamentos, no qual a gente tem o artigo 28 da 13.7, que impede que a gente avance na exclusão de aplicação dessas leis de lei que ainda não tinha sido extirpada aí do ordenamento jurídico. Então, naquela fase do vai, não vai, o Luiz Fux foi o último que apresentou o voto de referência, propondo modulação dos efeitos para adiante. Mas eu acho que o problema está antes ainda, porque eles não cuidaram de analisar essa situação que nós estamos verificando aqui. O foco desses julgamentos é sempre a transferência entre os estabelecimentos do mesmo titular. E não é o caso aqui da Tovani, né? Eu vou no meu voto. Vamos lá, é bom a gente conversar, porque o assunto não é assunto simples nem pacífico. Vamos lá. O recurso ordinário pode ser reconhecido por preencher os requisitos legais para tanto, motivo pelo qual passa sua análise. Enquanto esse julgamento, apenas o item 1 do auto de infração, tendo em vista que o item 2 foi quitado pela contribuinte. Confirmação do documento de pagamento das folhas 3.014/15, confirmado pelo fisco as folhas 3.150. Contribuinte acusada pelo fisco, no item 1, de ter remetido mercadorias sem destaque do imposto para armazenagem em estabelecimento que não atua nem como armazém geral, nem se trata de depósito fechado da mesma contribuinte. O destinatário das mercadorias, Copa Brasil, atua como fabricante de produtos alimentícios, CNAE 10.990. Registro 6, tendo como atividade secundária o CNAE 5211.7/99, de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Alega contribuinte, inicialmente, em seu recurso, nulidade da decisão de primeira instância, por ter negado o julgamento conjunto com o ato de infração 440-430, entendimento do qual não compartilho, porque, embora a acusação do item 1 do presente aí seja idêntica à daquela outra acusação fiscal, se refere a períodos diferentes e o julgamento em separado não lhe trouxe prejuízos, pois suas alegações recursais foram todas devidamente analisadas pela autoridade julgadora em ambos os casos, não ocorrendo alegado cessamento de defesa. Além disso, embora haja previsão legal de que uma das atribuições do delegado tributário de julgamento seja a de determinar em reunião dos processos, quando verificada a hipótese de conexão ou de continência, tal situação não foi constatada, como bem ponderado pelo julgador tributário. Aqui eu transcrevo o trecho em que ele afirma que, vou ler aqui, item 12 da decisão, o fato de ambos os autos de infrações tratarem da infração idêntica
de idêntica tipificação não configura conexão, pois cada um dos autos de infração trata de eventos independentes, e nem tampouco continência, por serem diversos os fatos geradores, sendo inaplicável a reunião dos processos prevista no artigo 6º, inciso 8º do Decreto 54.486 de 2009, sem uma acolha preliminar de nulidade da decisão, recorrida por ausência de julgamento conjunto, com o fração 4, 140, 430. Argumenta ainda a contribuinte que não foram respeitados os direitos elencados tanto na Lei Complementar 1320, de 2018, quanto na Lei Complementar 939, de 2003, quando que não teria sido dada a oportunidade de proceder à autorregularização. Sem razão a contribuinte. Vejamos, a Lei Complementar 1320, também conhecida como Programa nos Conformes, foi editada com a finalidade de criar condições para um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes. E nela foram estabelecidas inúmeras diretrizes, dentre elas as elencadas no artigo 2º e 14, cujo eu transcrevo. Eu vou ler só o que está destacado aqui. Ela visa facilitar e incentivar a autorregularização em conformidade fiscal. E adiante, no caminho 14, o caput fala o seguinte: a Secretaria da Fazenda incentivará os contribuintes a se autorregularizarem por meio dos seguintes procedimentos. Parágrafo 1º. A critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indícios de irregularidade, hipótese em que ficará salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na notificação. Eu sigo. Pela leitura dos trechos acima grafados, é possível constatar que, embora o objetivo da referida legislação seja incentivar a autorregularização de contribuintes em situação fiscal irregular, tal proposta de regularização acaba não sendo deferida de maneira uniforme a todos, pois depende de decisão prévia da Cefaz São Paulo, conforme prevê o artigo 14. É a lei como posta. Assim, o direito à autorregularização, previsto na Lei 1320 de 2018, não pode ser livre e unilateralmente exercido por todos os contribuintes paulistas, e sim apenas por aqueles que seriam previamente definidos pela Cefaz São Paulo como aptos a dele participarem. Neste ponto, para importante mencionar, como bem informado pela douta representação fiscal em suas contra-razões, folhas 3266, a contribuinte atuada encontrava-se com a classificação D no mês anterior ao da lavratura do presente auto de infração, janeiro de 2021, impedindo que pudesse ela pleitear sequer a análise fiscal prévia. Independente da previsão da Lei Complementar 1320, de 2018, acima mencionada, é fato que a legislação tributária prevê, como meio de obter a autorregularização, o Instituto da Denúncia Espontânea, cujo objetivo é incentivar contribuintes a regularizar sua situação perante o fisco, antes que este tome conhecimento da infração. Este instituto encontra-se previsto no artigo 138 do CTN, que eu transcrevo adiante. Ocorre que o contribuinte não usufruiu dessa prerrogativa, pois, como esclarecido pela UFR, folhas 3.095 e 3.101, a autuada foi certificada via DEC, da redistribuição da USF, na data de 16 de 10 de 2020, e foi intimada em 22 de 10 de 2020 a prestar esclarecimentos sobre as operações que praticou. Ou seja, entre a data em que ocorridas as operações de que trata o item 1, março de 2016, a julho de 2017, e a data de início dos trabalhos fiscais, em outubro de 2020, passaram-se mais de 3 anos para que o contribuinte utilizasse do direito que lhe é assegurado pelo artigo 138, mas quedou-se inerte. Nem se cogite da possibilidade da contribuinte remetente desconhecer as irregularidades que vinha cometendo até então, por não saber com exatidão quais eram as atividades desenvolvidas pela destinatária das mercadorias. Isso porque, no período das operações do item 1, março de 2016 a julho de 2017, tanto a remetente como a destinatária tinham como sócio comum o senhor Moisés Bezaken Sisu, como pode ser constatado pela consulta cadastral do CADESP, ambas juntadas pelo fisco, as folhas 2967 e 2981. Cabe mencionar também que a Lei Complementar 939 de 2003, que institui o Código de Direitos e Garantias do Contribuinte, estabelece critérios para que os contribuintes possam, por meio de denúncia espontânea, corrigir irregularidades em suas obrigações tributárias, sendo que, mesmo já tendo iniciado os trabalhos da fiscalização, o Instituto da Denúncia Espontânea também pode ser utilizado, desde que transcorridos mais de 90 dias da data de entrega dos documentos solicitados pela autoridade fiscal, conforme o texto que segue transcrito. Ocorre que, no caso presente, o contribuinte não apresentou ao fisco a totalidade de informações que lhe foram solicitadas,
sequer teve início a contagem de 90 dias prevista no artigo 5º, para inciso 7º da Lei Complementar 939, para restabelecimento da espontaneidade e possibilidade de proceder à denúncia espontânea. Assim, não houve afronta aos direitos previstos na Lei Complementar 939 de 2003, tanto nessa quanto na Lei Complementar 1320 de 2018, não sendo o caso de decretação de nulidade do AIN. O contribuinte sustenta ainda, nos seus autos, desde sua defesa, a nulidade do auto por descumprimento das regras da Portaria CAT 15 de 2014, que trata do referendo da Comissão de Controle de Qualidade, sobretudo por entender que preencheria as condições de não lavratura do AIN, elencadas no artigo 10 da mencionada portaria, argumento que foi analisado pela decisão recorrida nos seguintes termos. E aqui eu transcrevo o trecho da decisão recorrida, onde o julgador menciona, seria o caso da aplicação do artigo 10, porque existia aqui a exigência do imposto, que seria um impeditivo de utilização da regra do artigo 10. Eu sigo adiante aqui. Assim, tratando-se de operações de remessa de mercadorias para estabelecimento não elencado nos incisos 1 e 2 do artigo 7º do regulamento, haverá incidência do imposto, artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374, motivo pelo qual a regra do artigo 10 da Portaria CAT 115 não socorre ao contribuinte, pois, para ser aplicada, dependeria da infração não implicar a falta de recolhimento do imposto. Transcrevo aqui o artigo 10 da Portaria CAT 115. Assim, não acolho a alegação de descumprimento da Portaria CAT 115. No mérito, quanto ao item 1, o contribuinte alega não incidir ICMS na operação de remessa para armazenagem, por não ter ocorrido transferência de titularidade das mercadorias e estrutura tal entendimento, inclusive em posição adotada pelo STF, a julgar inconstitucional a incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, a DC 49. Penso de maneira diferente, principalmente porque, no caso dos autos, não ocorreu a constatação de remessa de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte. No item 1, a acusação é de falta de pagamento por remessa de mercadorias, sem destaque do imposto, para estabelecimento destinatário, que frise não é filial da remetente, e cuja atividade principal por desenvolvida é de industrialização de produtos alimentícios, tendo como atividade secundária o depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. As notas fiscais emitidas pela contribuinte consignam como natureza a remessa para depósito fechado ou armazém geral, e no campo de observações consta a seguinte ressalva: ICMS, não incidência, artigo 7º, inciso 2 do regulamento. Irregularidade que era do conhecimento da autuada, pois, como já mencionado neste voto, sabia de antemão que a destinatária não atuava como armazém geral, nem como depósito fechado, pois no período das operações tinha como sócio comum o Sr. Moisés Benzaquien Sisu, março de 2016 a julho de 2017. É fato em conteste, portanto, que as atividades desenvolvidas pela destinatária não estão incluídas nas hipóteses de não incidência do imposto previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 7º do regulamento. Assim, não se tratando de operações incluídas nas regras de não incidência do imposto, imperiosa aplicação da regra geral prevista no artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374, que diz que ocorre o fato de ador do imposto na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ainda no mérito, com um argumento alternativo, a contribuinte sustenta que o cancelamento da acusação deve ocorrer por ausência de prejuízo ao erário, pois tanto a remessa quanto o retorno das mercadorias ocorreram sem destaque do imposto, não tendo ocorrido sequer a troca de titularidade das mercadorias, que obrigatoriamente ocorre em operações de circulação e requer a conversão de julgamento em diligência para verificação de suas alegações. Importante frisar que, no caso desses autos, não ocorreu transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não havendo não havendo que se discutir sobre a diligência, sobre a incidência da súmula 166 do STJ, ou mesmo da discussão ainda não definitivamente encerrada no STF, no julgamento da DC 49, que ainda aguarda a modulação dos efeitos daquele julgamento pela Suprema Corte. Eu transcrevo aqui os trechos da decisão, e é exatamente aqui acho que o nó dessa história toda. A emenda do julgamento do ministro Edson Fachin, vou ler só os trechos destacados. Deslocamento físico de bens de um estabelecimento para outro de mesma titularidade. Mais adiante,
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, 12, 1, no trecho, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Sigo no meu voto. Aqui eu talvez precisasse concluir que é o comentário que eu faço anteriormente, de que o STF está definindo essa modulação em cima só da transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, e não na hipótese aqui do que está aqui nos autos. Eu sigo. Assim, quanto pedido de julgamento, de conversão de julgamento e diligência, entendo desnecessário seu acolhimento, pois seu resultado serviria apenas para confirmar que tanto as notas fiscais de remessa quanto de devolução não tinham destaque do imposto, fato que já pode ser observado pela simples análise dos documentos que instruem a acusação fiscal. Ademais, confirmar por diligência que todas as remessas de retorno de mercadorias ocorreram sem destaque do imposto e sem mudança de titularidade das mercadorias não alteraria a situação irregular que foi constatada de remessa de mercadorias para contribuinte para estabelecimento não enquadrado na regra de não incidência do ICMS, artigo 7º, incisos 1 e 2 do regulamento, não havendo como se alterar tal situação fática, motivo pelo qual entendo que a acusação do item 1 deve ser mantida. Por fim, comporta provimento o pleito formulado pela dota representação fiscal de que os juros aplicados ao presente auto sejam limitados à Selic, nos termos da nova redação da súmula 10 desse tribunal. Nesses termos, conheço do recurso ordinário do contribuinte e dou parcial provimento apenas para que os juros aplicados no item 1 da acusação fiscal sejam limitados à taxa Selic, conforme a súmula 10 do TIT. É como voto. Aí, voltando à discussão, eu entendo que a base de julgamento, de onde surge a súmula 166 do STJ no passado, de onde surge a decisão do Ministério da Faquinha aqui nessa DC 49, é exatamente a ausência de troca de titularidade das mercadorias que vão e voltam para armazenagem geral, para depósito fechado, para depósito de terceiros. Mas as decisões elas estão se restringindo a analisar apenas essas remessas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, da maneira como eu analisei a questão. E aí, nesse ponto, a gente acaba tendo um impeditivo no tribunal de aplicar a legislação que ainda está em vigor, seja pela modulação, que mesmo modulado, acho que não vai atingir essas operações de que trata o auto-infração aqui, e porque o judiciário não avançou nessa outra situação. Não sei qual foi o motivo, mas eles não avançam na discussão desse tipo de remessa de mercadorias que acontece aqui e que também não há, eu reconheço, não há troca de titularidade. Mas, como as regras de não incidência tem que ser, assim como as de isenção não podem ser tratadas de maneira ampliativa e sim restritiva, o artigo 7º é claro, só no caso de remessa para armazém geral, o depósito fechado, que haveria não incidência do imposto. Nas demais, eu sou obrigado aqui a reconhecer a incidência da regra geral de incidência do imposto. É a maneira como eu apresentei meu voto. Eu não sei se os colegas concordam, se... Agradeço ao Alexandre. O processo então está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. É uma matéria jurídica, de qualquer sorte, provavelmente deve ser novamente apreciada pela Câmara Superior. Então, vou encerrar os debates. Depois, protocolo de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ordinário de Tovani Benzaquim, comércio, importação, exportação e representação limitada, foi conhecido e parcialmente provido,
nos termos do voto do doutor Alexandre. Agradeço a presença da doutora Vanessa, da doutora Maria, agradeço também a lembrança do Toscano em sua homenagem. Um bom dia a todos. Obrigada, gente. Um ótimo dia aí para todos. Abraço. Prazer vê-la, doutora, mesmo na telinha. Um grande abraço. Ah, um grande abraço, viu? Prazer vê-los. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar para o processo de indústria campineira sabão e glicerina limitada é um recurso ordinário, relator do Dr. Paulo Macedo. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do Dr. Ramon. Só vou fazer uma indagação, Dr. Ramon. Dr. Ramon está representando apenas a indústria campineira sabão de glicerina ou também da Imperial Insumos Agroindustriais? Não, somente a indústria campineira. Ok, obrigado. Muito bem. Dr. Paulo Macedo nos apresenta os áudios. Ok. Um segundo só. São duas infrações, né? De creditamento indevido, decorrente de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento que não atende às condições previstas no artigo 38 da 6374, em razão de terem sido emitidas para cobertar operações em que houve simulação referente à mercadoria comercializada. Bem, a infração é bem... O auditor fiscal autuante, ele detalha bem. Eu vou me abster de ler toda a infração. E o item 2 é deixar de pagar o ICMS relativo a entradas de sebo bovino no estabelecimento industrial devido nos termos do artigo 383, inciso 3 do RICNES. O não pagamento ocorreu em razão do autuado ter recebido aquela mercadoria cobertada por notas fiscais consignando gordura industrializada, essa última não sujeita ao citado regramento. Também vou me abster de ler todo o detalhamento da infração. A autuada e a solidária apresentaram defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, a autuada apresentou o recurso ordinário, aí eu vou deixar o patrono Teseus falar as alegações de melhor forma, e a solidária também apresentou o recurso ordinário. E a representação fiscal apresentou parecer de contrarrazões e os autos foram distribuídos para minha relatoria. Presidente, esse é o relatório. Agradeço ao Dr. Paulo. Dr. Ramon, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Perfeito, obrigado, doutor Paulo. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo? Sim. Tá. A minha intenção, as razões estão nos autos, né? As razões recursais estão nos autos. A intenção da sustentação é mais em razão de tentar trazer um pouco mais de esclarecimento sobre a situação fática, até porque toda essa situação fiscal gerou uma grande surpresa para a empresa, tá? Ela, tanto quanto o fisco descobriu toda essa operação, a gente até hoje não sabe exatamente o porquê que isso ocorreu, por toda uma situação fática que eu vou expor agora. A indústria campineira é uma empresa que existe há mais de 80 anos, tá? Quase 80 anos. É uma empresa que sempre, durante toda a sua vida, sempre foi uma empresa regular, não tem qualquer histórico de autuações ou problemas com o fisco ou qualquer outro tipo de problema, uma empresa inteiramente regular. É uma empresa familiar, tá? E é até uma indústria bastante conhecida aqui na região de Campinas, né? Até por um dos problemas que a gente vai abordar aqui, né? Por ela processar o sebo bovino
ela gera um odor muito forte. Tá? É uma indústria, ela tem um problema de geração de odor. Essa indústria ela ficava numa região mais central de Campinas, depois ela se instalou numa região mais afastada, por causa desse problema de odor, e com o crescimento da cidade, a cidade começou a chegar em volta da indústria e esse problema começou a se agravar. E a empresa sofreu diversas fiscalizações, inspeções, era autuada por causa do problema de odor e tudo, e buscou uma solução instalando uma estação de limpeza do gás, do vapor. Tá? E essa solução também não foi por muito tempo eficaz, continuou gerando problema. Aí a Induscamp, né, a recorrente, foi procurar algumas outras soluções, até mesmo com concorrentes e tudo mais, e onde aparece a Olhos Verdes oferecendo, ela já oferecia para alguns concorrentes, uma chamada gordura neutralizada. Tá? Passava por algum processo de industrialização, obviamente isso não é revelado para a gente, ou não revelaria, isso tem segredo industrial, acreditávamos nós até lá, e dizendo que essa gordura resolveria o problema de odor, por causa dessa quebra que era feita, de molecular e tal. Bom. E a empresa testou o produto, tá? A Induscamp testou esse produto e realmente o problema de odor era solucionado, ela não gerava o gás com odor forte, e foi aí que a indústria campineira passou a utilizar esse insumo, tá? Comprando como um produto industrializado, tá? Era chamada gordura neutralizada, passava pelos testes e tudo, e era tributada como uma gordura industrializada, que daí você tem o direito, você não precisa fazer o recolhimento na forma do sebo bovino, né, que é diferido, você não precisa fazer, você pode trabalhar dentro do sistema de crédito e débito. Tá? E ela foi usando esse produto, acho que ao longo de 1 ano e pouco, foi o período aí da autuação, até que, uma ocasião, o problema do odor retornou. O produto começou a apresentar alguns problemas, e o problema do odor retornou, e isso foi até objeto de uma quebra de um contrato de fornecimento, que ensejou, inclusive, uma ação judicial da Induscamp contra a Olhos Verdes. Tá? Eu junto nos autos, demonstro, nós entramos com uma ação contra eles, por conta da quebra do fornecimento, acarretou um monte de problema. A Induscamp fornece para multinacionais, esse produto que ela faz é usado como insumo para fabricação de borrachas, tem um monte de contratos de fornecimento que também tem que ser atendido. Então, isso gerou todo um problema, né? E a Induscamp teve que adotar daí uma outra solução no tratamento dos gases, e, bom, isso aí daí também já não vem ao caso. Então, o fato é que a Induscamp, dos nossos pontos de defesa, é que a Induscamp nunca participou ou foi solidária de qualquer tipo de sistema desse, tá? Ou o que se fazia dentro da Olhos Verdes e tudo mais. A Induscamp acreditava, até porque outros concorrentes do mercado também consumiam esse produto, acreditava estar adquirindo uma gordura que passava por algum processo de industrialização. Tá? Algum segredo industrial, evidente, existe muito isso, mas acreditava que se passava por um processo de industrialização, até pelos resultados do produto. Aí, quando você se debruça para fiscalização, para toda a apuração que foi feita, primeiro, você vê que foi feito um trabalho quase que de engenharia reversa. Você pega do resultado e vem para trás. Um trabalho, evidentemente, que um contribuinte não poderia fazer. O fisco tem acesso a informações, tem acesso a etapas da cadeia, aonde chegou-se nessa conclusão de que esse produto provavelmente não passava por alguma industrialização, por meios que o contribuinte não teria como fazer. E de qualquer forma, igualmente acreditava estar comprando um produto regular pelos resultados apresentados. Inclusive, quando o produto parou de apresentar os determinados resultados, a relação foi encerrada, e de maneira litigiosa. Então, essa autuação, de fato, deixou a empresa muito desconfortável, até pela sua política de conduta, porque coloca ela como se fosse solidária, participante ou agindo de dolo, juntamente com o que foi apurado pelo fisco. Né? Então, essa simulação que é alegada aqui e que responsabilizaria a Induscamp presume um dolo, e esse dolo nunca existiu. Tá? A gente analisou com cuidado os relatórios, inclusive o fisco
em alguns pontos que há uma ruptura da lógica do relatório dele, o fisco explica dizendo que aquilo é uma situação excepcional, ou seja, contraria a própria metodologia que ele está usando, né? Então, nós apontamos todos esses pontos para demonstrar que nós não estamos envolvidos nessa operação. Nós fomos, talvez, não vou colocar como vítimas, mas assim, uma peça na engrenagem, acreditávamos estar consumindo um produto correto, um insumo correto, e tributamos como um insumo correto, tá? Igualmente também a autuação que fala sobre a questão da mercadoria vir de outro estado, também a mesma situação. Depois que o fisco apura, demonstra, mostra lacres, mostra isso, mostra aquilo e tal, tudo bem, a gente acaba, de fato, até concordando, né, que realmente, mas assim, a gente não tinha como fazer esse tipo de investigação e nem tinha motivos para desconfiar disso, tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de frisar, a ausência de dolo, que desconfiguraria, então, a simulação que autoriza essa desconstituição toda da operação que foi feita pela empresa. E um segundo ponto também que eu gostaria de frisar é a questão da autuação do item 1 e do item 2, né? Que você praticamente dobra o crédito, ou seja, você pune a empresa 2 vezes pelo mesmo fato, né? Porque no primeiro item, o que ele faz? Ele estorna o auto de infração, ele manda você recolher aquele valor como forma de estornar o crédito que você usou. Se considerado que ele foi indevido, então você tem que pagar pelo aquele crédito, ou estorna da sua contabilidade, que não é possível, então o fisco autua e você paga. Agora, o segundo item, ele manda tributar essa mercadoria como se ela fosse sebo, repetindo, ou seja, fazendo a mesma tributação já obtida no estorno, pelo seguinte motivo. Quando você recolhe este ICMS na entrada, no modelo do sebo bovino, que é diferido, você tem direito ao crédito. Você recolhe na entrada, mas você tem direito ao crédito. Ou seja, se a empresa pagar o item 2, ela teoricamente tem direito a se creditar desse item 2, que é o que senão você quebra a regra de não cumulatividade do ICMS. Você vai gerar cumulatividade. Ou seja, o item 1 somado com o item 2, ou eu vou ter a possibilidade de creditar o item 2, ou seja, eu pago o item 2 e jogo na minha conta gráfica, que seria como se eu estivesse tributando a mercadoria na minha entrada, ou eu vou estar pagando 2 vezes o imposto, vai gerar cumulatividade. A hora que você somar o ICMS no final, ele vai dar mais do que os 18% de alíquota, né? Então, ou 18%, ou seja lá qual for a alíquota, mas ele vai dar mais, o resultado vai ser maior, porque vai ter uma tributação dobrada aí no meio do caminho, né? Então, esse é um dos pontos que a gente se atenta. O resto eu vou deixar pelas próprias razões que estão na defesa, até para não me alongar e não ficar sendo repetitivo, porque já está legal. Agradeço ao doutor Ramon. Passo a palavra ao doutor Paulo Macedo. Ok, eu vou passar para o meu voto. Está no item 13, que inicia o voto. Inicia o voto pela análise do recurso ordinário da autuada. A alegação da nulidade do AIM por cerceamento de defesa, por não ter sido disponibilizado momento para a autuada manifestar-se sobre o relatório em que se baseou a autuação, não merece prosperar. O momento oportuno para a autuada manifestar-se sobre o AIM e suas provas é o contencioso administrativo tributário. Logo, a defesa da autuada é o momento oportuno para que ela se manifestasse contra as provas do AIM, podendo, inclusive, produzir novas provas. Ainda, a autuada foi notificada para manifestar-se sobre as operações, o que foi realizado, tendo a resposta da autuada notificação sido juntado aos autos, folhas 93 a 408. Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa pela autuada não ter tido momento oportuno para manifestar-se no processo administrativo tributário. Também não deve ser acatada a alegação da autuada de cerceamento de defesa por ter outro AIM com o mesmo tipo de infração não definitivamente julgado. Cabe destacar que tal informação é apresentada no próprio AIM, a folha 6, que coloca, por se beneficiar de práticas fraudulentas nos mesmos moldes da comprovada nesse auto de infração, a indústria campineira de sabão e glicerina já havia sido autuada através do AIM 4137583 de novembro de 2020, com a mesma capitulação e infringência daquela feita utilizando-se de diferente grupo de empresas.
Na própria indicação no AIN é informado que a capitulação e infringência são as mesmas, porém tratando-se de diferente grupo de empresas e, portanto, de outras operações. Assim, não tendo sido autuadas as mesmas operações, não há óbice em haver mais de um AIN para a mesma empresa com a mesma capitulação e infringência. Ainda não há qualquer impedimento para um julgamento ocorrer antes ou posterior ao outro, dado cada AIN terem suas provas específicas. Importa destacar que não é o caso de haver conexão entre os AINs para julgamento conjunto, pois, como já é especificado, tratam de operações distintas com provas distintas, o que faz com que a decisão de um julgamento não tenha influência no julgamento do outro. A alegação da autuada de que teve sua defesa cerceada, pois o documento de folha 78 e 79 referem-se à empresa alheia ao presente AIN, também não deve prosperar. Como explicitado pelo auditor fiscal, em sua manifestação fiscal, tal documento refere-se aos dados da mesma mercadoria das operações autuadas e refere-se ao principal fornecedor da autuada, sendo utilizado como referência e especificação técnica. Eu transcrevo aqui um trechinho da manifestação fiscal que eu vou acabar pulando. Assim, foi indicada a fonte do documento e o motivo de estar entre as provas. Não há o que se falar em cerceamento de defesa. A autuada não apresenta qualquer informação. A autuada não apresenta qualquer informação para contradizer tais documentos, logo tornam-se incontroversos. Passo à análise do mérito do recurso ordinário da autuada. Alega a autuada que seus laudos comprovariam que a mercadoria que deu entrada em seu estabelecimento seria gordura desodorizada. Aqui cabe destacar a clara explicação do fisco em seu relatório circunstanciado, da qual destaco os seguintes trechos. Eu vou ler aqui esses trechos. O esquema de simulação aplicado à mercadoria comercializada dava-se através do sequenciamento de emissões de notas fiscais, todas correspondentes a uma mesma operação carregamento. Fornecedores primários, frigoríficos e emitiam nota fiscal de sebo bovino, o NCM tais, produto de sua fabricação, sob CFOP 5101, ou retorno de industrialização, CFOP ao abrigo de diferimento do artigo 383 do RICMS, portanto, de forma regular, tendo como destinatário o estabelecimento atacadista. Esse atacadista emitia nota fiscal de revenda casada para Imperial Insumos, isto é, a mercadoria não transitava pelo estabelecimento e seguia no mesmo veículo transportador. Imperial Insumos emitia nota fiscal de revenda, também sem trânsito pelo estabelecimento, desta feita com os campos descrição e NCM alterados para gordura industrializada, posição NCM 15.18.0090, sem que o sebo bovino tivesse passado por qualquer processo de industrialização e ao regime de tributação normal, 18% de ICMS, com destino ao estabelecimento do autuado. Por fim, o autuado recebia a mercadoria sebo bovino acobertada por nota fiscal discriminando gordura industrializada e creditava-se indevidamente do ICMS correspondente a 18% do valor da mercadoria, nesta destacado. Observação: o formato acima estava sujeito a variantes, inclusive com supressão de etapas, as quais, entretanto, não alteravam o efeito da etapa final, ou seja, a simulação que propiciou dupla vantagem ao autuado, o aproveitamento indevido de créditos ICMS destacados no documento fiscal e o não pagamento do imposto correspondente ao artigo 383, inciso 3 do RICMS. A operação que se realizou, de fato, foi a saída de sebo bovino de um frigorífico, fornecedor de sebo, e, na sequência, uma entrada da mesma mercadoria no estabelecimento autuado, acobertado por nota fiscal, consignando outra mercadoria. Constitui prova direta da manobra o fato de que todas as notas fiscais foram emitidas em uma mesma data ou contígua, constavam as mesmas quantidades quilogramas, o mesmo veículo transportador e motorista, mas alteravam-se os campos de descrição do produto NCM. Foram levantados 73 sequenciamentos nessas condições que constam do anexo 8. É isso. Aliado ao detalhado relato e ao sequenciamento das notas apresentadas, há laudo dos fornecedores demonstrando a saída de sebo bovino de suas instalações, bem como contratos de compra e venda e lates personalizados com código CIF.
Assim, os laudos elaborados pela própria autuada não têm valor probante suficiente para infirmar as demais provas, inclusive por ter sido elaborado pela própria autuada. Por todo exposto, também não devem ser acatadas as alegações de que o contribuinte recebeu gordura desodorizada e, portanto, é correto seu creditamento, e a alegação de que não há demonstração de dolo da autuada. Pelas provas do auto, fica claro que a autuada recebeu o sebo bovino, portanto, é incorreto o seu creditamento. Ainda fica claro o dolo da autuada na infração, pois há provas de que recebeu o sebo bovino, tratando o recebimento como se fosse de gordura industrializada, o que faz com que se acredite indevidamente e deixe de pagar o ICMS diferido. Ao contrário do alegado pela autuada, não ocorre bis in idem entre os itens 1 e 2 do AIM. São infrações diversas, apesar de referirem-se às mesmas operações. O item 1 do AIM é devido, pois o autuado acreditou-se de ICMS no montante de 18%, sendo que tal crédito é indevido, pois restou comprovado que a mercadoria não é gordura industrializada, sim sebo bovino. Já o item 2 é devido, pois o autuado deixou de pagar o ICMS diferido sobre o sebo bovino. Assim, ocorreram duas infrações distintas, creditamento devido e não pagamento de ICMS diferido. Não há o que se falar de consunção entre as infrações, pois não se pode dizer que uma é ato preparatório para a outra, e muito menos constam no rol das disposições do artigo 85, parágrafo 3 da Lei 6374. Também não deve ser acatada a alegação de que ocorre dupla sanção por exigir-se multa sobre o crédito do item 1 e falta de pagamento do item 2. As multas são calculadas segundo a Lei 6374, que é uma norma válida, vigente e eficaz, sendo legal a cobrança de ambas e não podendo ter sua aplicação afastada por essa Câmara Julgadora. Passo a análise do recurso ordinário da solidária. A solidária alega que a decisão de primeira instância seria nula por não enfrentar os argumentos de sua defesa. Ocorre que a solidária não indica qual argumento de sua defesa não foi analisado. Ainda, lendo a defesa solidária e a decisão de primeira instância, não vislumbro qualquer argumento que não tenha sido enfrentado. Assim, não deve ser acatada a alegação de nulidade da decisão de primeira instância. A solidária alega que houve cerceamento de defesa por não ter sido notificado do início dos trabalhos fiscais e pelas provas terem sido realizadas somente pelo fisco. Desculpa. Tal alegação não merece prosperar, pois a notificação de início dos trabalhos fiscais é feita para a autuada, sendo que a solidariedade só é identificada durante a execução dos trabalhos fiscais. Ainda, a solidária foi notificada e ofertou substanciosas informações e provas à fiscalização. Ainda, conforme já explicitado no início do voto, a Lei 13.457 estabelece a defesa como momento oportuno para a autuada e solidária trazerem seus argumentos e produzirem suas provas para infirmar a autuação. Assim, não vislumbro tal cerceamento de defesa. A solidária também traz diversos argumentos para infirmar sua solidariedade, afirmando que não se enquadrar em nenhuma das hipóteses dos artigos 124, 134 e 135 do CTN. Cabe lembrar que a solidária foi responsável por alterar a nomenclatura e NCM da mercadoria, conforme explicitado anteriormente nesse voto. Assim, resta claro que a solidária concorreu para a sonegação do imposto e, portanto, de acordo com o inciso 12 do artigo 9º da 6374, ela enquadra-se em hipótese de solidariedade do imposto segundo a legislação paulista. Havendo tal designação da solidariedade em lei, enquadra-se a situação no inciso 2 do artigo 124 do CTN. Dessa forma, correta a atribuição da solidariedade. Ante exposto, conheço do recurso ordinário da autuada e nego o provimento, e conheço do recurso ordinário da solidária e a ele também nego o provimento. É assim que eu voto. Agradeço ao Dr. Paulo, o processo está em discussão. Doutor Alexandre, a sua imagem saiu da tela, o doutor Alexandre está presente? Estou? Tá Para mim está certo. aparecendo. Só a imagem ficou tudo escura. Espera aí, deixa eu desligar. Voltou a imagem, doutor Alexandre. Só o microfone então está desligado. Voltou. Voltou, ok. Então o processo está em discussão. Então, bem inscritos, vem encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ordinário de indústria campineira Sabão de Cena foi conhecido na Provito, e recurso ordinário de indústria campineira, do Solidário Imperial Insumos Agroindustriais Aérea também foi conhecido na Provito. Agradeço a presença do Dr. Ramon. Agradeço a todos, tenham um bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. A doutora Natália ingressou na sessão. Doutora Natália está presente? Olá, bom dia a todos. Sim, estou presente. A doutora vai fazer sustentação oral? Não, eu vou só acompanhar o julgamento mesmo, da empresa Fera Lubrificantes. Ok. A doutora quer que faça o registro da presença da doutora? Pode fazer, por favor. Então vamos passar para o processo de Fera Lubrificantes Limitada. É recurso ordinário, relatora da Maria Anselma. No momento que eu vou fazer o registro da presença da doutora Natália. Bem, doutora Maria Anselma, já é possível disponibilizar o voto? Sim, doutor, já vou fazer o registro, me permite? Com certeza, doutora Maria Anselma. Acho que já está disponível, né, presidente? Sim. Então nos apresenta os autos, doutora Maria Anselma? Oi? Nos apresenta os autos? Sim, pois não, presidente. Trata-se de recurso... Bom, mais uma vez, né? Bom dia a todos, bom dia, patrona. Trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Fera Lubrificantes contra a decisão que julgou procedente o AIM. A infração, eu vou só ler as partes que estão grifadas. Infrações relativas ao pagamento do imposto, o item 1 deixou de pagar o ICMS por substituição tributária devido ao Estado de São Paulo em operações
de entradas interestaduais de gasolina A por meio de guias de arrecadação de receitas estaduais, GARI, em descumprimento à imposição do regime especial ex officio, publicado no Diário Oficial do Estado de 28 de nove de 2019, nos termos do artigo 64, inciso 6 do RICMES 2000, disciplinado pela Portaria CAT 53 de 2013. As referidas operações tiveram origem na refinaria de petróleo de Manguinhos, S.A., estabelecimento localizado no estado do Rio de Janeiro. O contribuinte foi regularmente notificado a fazer prova dos recolhimentos relativos a cada operação de entrada, e sem comprovação até esta data. Então, eu já vou para o relatório da decisão de primeira instância. Então, aí foi devidamente notificada a autuada foi devidamente notificada do AIM e apresentou tempestiva defesa às folhas 1121 a 1160, alegando que, na forma do artigo 412 do RICMES e do Convênio ICMS 110 de 2007, o responsável pelo recolhimento do ICM incidente sobre as operações interestaduais de combustíveis derivados do petróleo é a Refinaria de Petróleos de Manguinhos, S.A., que ocupa, na condição de substituto tributário, o polo passivo da relação jurídico-tributária correspondente. Alega ainda que, se admitisse a inaptidão automática da execução estadual da substituição tributária na refinaria, os efeitos da inaptidão não desincumbiriam o fisco da declaração de inidoneidade das notas fiscais que foram emitidas após este período, conforme dispõe a Portaria CAT 95 de 2006. Fala ainda sobre a ilegalidade do regime especial por transferência de responsabilidade tributária do substituto para o substituído, foi motivo do parecer já mencionado. Por fim, fala sobre o cálculo dos juros moratórios acima da taxa Selic e do caráter confiscatório da multa aplicada. Houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância, então, proferiu a decisão da seguinte forma: isto posto, julgo procedente o AIM lavrado como original, estando mantido o débito fiscal em sua totalidade. Interposto o recurso ordinário, o contribuinte requer a reforma da decisão de folhas 1318 a 1362. Houve admissibilidade do recurso e diferido seu processamento. A representação fiscal juntou suas contratações ao recurso ordinário. Há protesto por sustentação oral, mas parece-me que está ausente, então, né? Não, a doutora Natália está presente, mas ela não irá realizar. Tá, só vai acompanhar. Ok, então já passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada às folhas tais contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM. Do exame do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está revestido dos requisitos mínimos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo ao seu julgamento. Em seu apelo ordinário, a recorrente reitera as razões apresentadas em sua defesa de que a decisão proferida pelo julgador de primeira instância confirma a nulidade do auto de infração por falta de provas, uma vez que não houve qualquer investigação por parte do fisco acerca da constituição em duplicidade do ICMS-ST, pois o agente fiscal sequer verificou que todas as notas fiscais autuadas tiveram o ICMS-T destacado pela remetente e que não há nos autos e que não há nos autos tela de consulta do Sintegra, que comprova a data efetiva em que foi registrada a inaptidão da execução estadual da refinaria Manguinhos. Primeiramente, tenho que frisar que as alegações recursais trazidas pela recorrente são idênticas às analisadas e decididas pelo julgador de primeira instância.
No entanto, a recorrente, a distribuidora de combustível, tendo como fornecedora a refinaria de petróleos Manguinhos S.A., localizada no estado do Rio de Janeiro, que teve sua inscrição no estado de São Paulo cassada por inadimplência fraudulenta, permanecendo com situação cadastral ativa até 3/12/2019, por determinação judicial, onde, após, passou a ser inapta. De acordo com a acusação e relatório fiscal de folhas 8/9, o AIN teve origem no descumprimento do regime fiscal ex officio imposto à recorrente, publicado no Diário Oficial de 13 de agosto de 2019, determinando a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações que efetuar com combustíveis líquidos derivados de petróleo, desde a saída da refinaria até o consumidor final. O novo regime especial foi publicado no Diário Oficial de 28/9/2019, determinando à recorrente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações que efetuar com combustíveis líquidos derivados de petróleo, desde a saída da refinaria até o consumidor final, onde, na entrada no território do Estado de São Paulo de combustível líquido derivado de petróleo, a contribuinte deveria efetuar o recolhimento do ICMS por meio de GARI, devendo constar no campo informações complementares da guia, o número da nota fiscal a que se refere o correspondente recolhimento. As folhas 1102 e 1104 foram juntados o inteiro teor do regime especial aplicado à recorrente, bem como sua regular publicação no Diário Oficial, de modo que o AIN se apresenta fundamentado e acompanhado de provas que demonstram a acusação. Analisando os autos, assim como proferido pelo julgador de primeira instância, tenho que considerar que o não recolhimento do ICMS é indiscutível, tanto que, na conta fiscal da recorrente, não existe qualquer recolhimento por GARI e ainda, em momento algum, tanto em sua defesa quanto em seu recurso ordinário, a mesma traz qualquer documento comprobatório que tais recolhimentos foram efetuados. Portanto, a constatação da falta de recolhimento na nota fiscal da recorrente denota o descumprimento do regime especial que lhe for atribuído, estando a infração devidamente comprovada. Quanto às alegações sobre a validade da inscrição estadual da refinaria Manguinhos, assim como brilhantemente decidido pelo julgador de primeira instância, tais alegações não procedem, uma vez que, quanto à remetente, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS na condição de substituto tributário cessou no exato momento em que o regime especial passou a produzir efeitos, conforme expressamente previsto no artigo 264, inciso 6º do RICMES. Assim, mesmo que, em tese, o estabelecimento fluminense se encontrasse com a sua inscrição estadual ativa ao tempo das operações, com concretas possibilidades de proceder ao auto-lançamento do ICMS, essa obrigação tributária já não lhe caberia mais, porquanto havia sido transferida à recorrente. Ademais, entendo que a discussão sobre a cassação da inscrição do remetente não exime a responsabilidade da recorrente, uma vez que a infração discutida no presente AIN não é de falta de recolhimento do ICMS por parte da fornecedora, mas sim falta de recolhimento de ICMS-ST por descumprimento de regime especial ex officio, onde a situação fiscal do parceiro comercial da recorrente não é parte central da motivação da autuação. Portanto, nos termos do regime especial imposto à recorrente, foi atribuída a condição de substituta tributária, passando a ela a obrigação de efetuar o recolhimento do ICMS incidente na cadeia de comercialização de combustíveis recebido da refinaria Manguinhos na entrada deste estado. Era de responsabilidade da recorrente exigir do parceiro comercial a emissão dos documentos sem o destaque do ICMS,
Se, por eventualidade, a remetente tenha efetuado o lançamento recolhido destes valores à Fazenda Pública, o fez de forma indevida, e a ela cumpre, atendidos os requisitos e prazos legais, pedir a restituição desses valores individualmente pagos. Ainda não posso deixar de mencionar o trecho do voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Rubens de Oliveira Neves, no AIN 4.136.299, dígito 8, sobre a matéria e sobre a contribuinte recorrente. Então, eu cito o voto do doutor e vou ler aqui a parte onde eu negritei. Os documentos revelam ainda reiteração do comportamento da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A., no sentido de, enquanto sujeito passivo por substituição tributária, informar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo o valor apurado de ICMS-T em suas operações, porém, recusar o repasse do numerário retido ao respectivo ente estatal, requerendo a compensação de seu débito com créditos inscritos em nome de terceiros. E aí também eu digo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 24ª Promotoria da Justiça de Investigação Penal da Primeira Central de Inquéritos, denunciou à Justiça 3 administradores da Refinaria de Petróleo dos Manguinhos por prática de crimes contra a ordem tributária que geraram prejuízo ao erário estadual. TRJ confirma ainda a condenação de executivos da refinaria por fraude milionária, administradores de Manguinhos, atual Refit, foram denunciados por fraude do recolhimento do ICMS. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a sentença de 2017, que tornou réus 8 executivos da antiga refinaria de Manguinhos. Tal como decidido pelo julgador monocrático, é incontestável que a inscrição estadual da Refinaria de Petróleo de Manguinhos foi cassada sob o argumento de inadimplência fraudulenta, não havendo nos autos qualquer decisão judicial que contrariasse tais conclusões. Aí eu passo ao meu voto. Quanto ao parecer do ilustre jurista Paulo de Barros Carvalho, juntado aos autos, ao contrário do alegado pela recorrente, entendo que não se assemelha ao caso em questão, e pouco acrescenta a presente análise, pois analisa a exigência do ICMS-T de contribuinte substituído, onde, além de se basear em legislação própria do Estado do Rio de Janeiro, conforme acima já exposto, entendo ser desnecessária para a solução do presente caso qualquer investigação, se de fato a refinaria não constituiu o crédito tributário através da declaração em GIA, o que implicaria em exigência em duplicidade do ICMS-T. Eu abro e fecho aspas nesse parágrafo. Assim, como é irrelevante o fato de ter sido destacado o ICMS-T nos documentos fiscais que lastreiam o auto de infração. Isto porque, a partir do momento em que o regime especial passou a produzir efeitos, conforme expressamente previsto pelo artigo 264, inciso 6º do RICMES, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto era da recorrente e não da refinaria, onde o imposto indevidamente destacado nos documentos fiscais e eventualmente declarado em GIA pelo remetente não resolve a obrigação da recorrente e se constitui em indébito tributário e deve ser por ele repetido. Caso tenha ocorrido exigência em duplicidade do ICMS-T, o sujeito que deveria contestar é a refinaria, que efetuou o pagamento de imposto que não estava obrigada, não cabendo ao fisco verificar tal situação. Ainda em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação que o regime especial padeceria de diversas ilegalidades e nulidades por ausência de requisito fundamental e por cerceamento do direito de defesa. Porém, qualquer razão não assiste à recorrente. Não é de competência desse tribunal a discussão acerca do regime especial imposto à recorrente, existindo as vias adequadas para tais questionamentos, inclusive é vedada pelo artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, conforme transcrevo abaixo. Aí eu transcrevo a legislação.
Sobre a alegação de inconstitucionalidade do regime especial ex officio, novamente não acolho tal argumento diante da vedação prevista já citada conforme o artigo 28 também da Lei 13.457, aí eu cito o artigo 28. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas pelo fisco, tanto que não posso deixar de citar que existem em desfavor da contribuinte ora recorrente inúmeros autos de infração que discutem infrações iguais ou semelhantes às verificadas neste ainda, sempre tendo como fornecedora a refinaria Manguinhos, que causou um rombo aos cofres públicos deste estado de São Paulo. Com relação ao argumento de que a multa lavrada teria caráter confiscatório, não tem razão a recorrente, sendo tal tema já enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, e afasto assim o argumento de confiscatoriedade da multa. Lembro que, se inconstitucional confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a esse tribunal tal análise. Assim, devidamente caracterizada a infração, devem ser rejeitados todos os argumentos da recorrente pelos motivos acima expostos. Quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação de juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação, com o entendimento já acumulado deste tribunal pela súmula 13 de 2018. Então, eu cito. Por fim, com relação à taxa de juros, tenho que considerar que a mesma foi aplicada de acordo com a nova redação do artigo 96 da Lei 6.374 de 89, que abaixo transcrevo. Então, artigo 86, o item 1, e, sendo assim, o AIM em epígrafe refere-se a débitos tributários posteriores a 1 de 11 de 2017, a ele já está aplicada a taxa Selic. Diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço o recurso ordinário interposto por Fera Lubrificantes Limitada para negar provimento, mantendo a decisão recorrida. Coloco a apreciação dos pares. Presidente. Agradeço a doutora Maria Anselma. O processo está em discussão. O voto está registrado. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Fera Lubrificantes Limitada foi conhecido e não provido nos termos da voto da doutora Maria Anselma. Agradeço a presença da doutora Natália. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Obrigada, doutora. Bom dia. Eu vou pedir licença, eu vou pedir uma pequena pausa de 2 minutinhos. Tudo bem? Ok. Tá, só um momento. Inácio, Oi. pode ser 5 minutinhos só? Pode. Eu preciso tomar um remédio, é rápido. Tudo bem. Vamos fazer uma pequena pausa. Obrigado. Obrigado.
Muito bem, todos nós retornamos à sessão de julgamento, podemos retornar à sessão. Passava o processo de MFC Drogaria Eireli, recurso ordinário, minha relatoria, não há protesto por sustentação oral. Muito bem, o recurso ordinário são 3 apurações fiscais, deixar de pagar o ICMS por antecipação, por meio de guias de recolhimentos especiais e repetindo frases interestaduais com mercadorias sujeitas à retenção principal do imposto. Segunda apuração, deixar de escriturar no livro de registro de entrada documentos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento sem que tivessem escriturar as operações do período. Terceira e última apuração fiscal, deixar de pagar o ICMS por meio de guias de recolhimentos especiais e repetir entradas interestaduais com mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto. A decisão de primeira instância julgou procedente o AEM. Inconforme a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações. A lavatura é ilegal por não existir uma lei específica criando essa modalidade fatiadora de ICMS. Quanto ao item 2, o fisco não apresentou prova de infração no momento da lavatura do AEM. O item 3 é nulo porque não houve comprovação de recebimento das mercadorias. Por fim, requer que os 3 itens do AEM sejam julgados insubsistentes. A dúvida da representação fiscal manifestou-se por não por meio de recurso ordinário. Esse relatório eu vou passar ao voto. No tocante ao item 1 do AEM, não se razão recorrente. A adição citada do STF foi tomada nos autos de recurso extraordinário 598677, relativa ao ministro Dias Toffoli, que atacou a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, diversos estados de São Paulo, que diversamente alegado não são idênticas. No Estado de São Paulo, o artigo 406A do regulamento tem fundamento legal no artigo 2º, parágrafo 3A, em especial no artigo 60, inciso 1, ambos da Lei 6374, que expressamente fixou a marca temporal da conceituação do fatiador como sendo o da entrada em território paulista de mercadoria ou recebimento de serviço originário de estados de outro estado ou do Distrito Federal. O adquirente da mercadoria do estado está vinculado ao fatiador do ICMS, uma vez que é o contribuinte paulista como consta no artigo 406A do regulamento. Assim, a entrada da mercadoria é efetivamente preliminar da posterior saída dela. Ademais, essa é a própria razão de ser do artigo 406A do regulamento, ao limitar a antecipação, no caso, as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, uma vez que nessa situação poderia haver regimes de tributação diversos, relativamente a operações com mercadorias fungíveis, uma sob regime normal de tributação e outra sob regime de substituição tributária. Deste modo, evita-se o ônus, tanto para o contribuinte quanto para o fisco, de fazer diferenciação de estoques relativamente a mercadorias fungíveis, uma vez que, se houvesse por isso regimes de tributação diversos na entrada de mercadorias fungíveis, também haveria regimes de tributação diversos na saída delas. Quando hipoteticamente não haveria tal situação, o parágrafo 6º do artigo 406A do regulamento prevê a dispensa de tal recolhimento, como na ocorrência de integração ao consumo e processo de integração com o adquirente, situação que não haveria a posterior saída da mercadoria. A resposta consulta tributária 26.676/2021 expôs o entendimento da legalidade do recolhimento antecipado do estudo aqui no novembro. Então, destaque não foi a pretensão da recorrente. Quanto à alegação de que o fisco não apresentou prova de infração no momento da lavatura do AEM, relativamente ao item 2 do AEM, não assiste a recorrente. Não se nega a emissão de notas fiscais listadas, as folhas 29.92 a 30.02, assim, a presunção de veracidade das operações. Para testar a efetiva ocorrência das operações, conforme o artigo 123, o fisco notificou a autora a confirmá-las. Em resposta, a recorrente informou: em atenção ao atendimento da notificação, informamos que não fora efetuado o pagamento dos impostos referentes às compras dessa relação. Em relação a essa, que parcialmente, nossa empresa não efetuou tais compras. Assim, a autuação foi realizada apenas em relação às operações reconhecidas pelo autuado, como informado pela terra autuante, as folhas 31.111. A alegação do contribuinte não se sustenta, uma vez que foi elaborada uma planilha com as operações que seriam questionadas por notificação, e apenas as operações que foram reconhecidas como efetivadas é que integram o presente AEM. Entre outra relação, e tem uma outra relação de operações, as realmente não reconhecidas, com objeto de verificação fiscal, nos emitem notas fiscais. As folhas 31.12 a 31.25
estão listadas operações que foram reconhecidas e não reconhecidas pela forma atuada. Assim, vai somente alegado a prova suficiente para a comprovação da autuação. Quanto ao 83, conforme exposto no item supra, a comprovação de recebimento de mercadorias que são obrigatórias foi efetuada pela prova recorrente. Assim, não há a alegada nulidade do item do AIM. A súmula 10 revisou o entendimento quanto à aplicação dos juros nos seguintes termos. Os juros de mora aplicados ao motor do imposto e da multa exigem a autorização que está limitada à taxa referencial do sistema liquidado especial de liquidações custódia de Selic, incidente a cobrança de tributos federais. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caso de vinculantes das súmulas, perante a ordem desse tipo, assim sua observância é obrigatória. Então, o destaque limita a aplicação de juros à taxa Selic. Já concluí meu voto, pelo exposto, dentro dos esforços mínimos da necessidade, conhecedor parcialmente recurso ordinário apenas para limitar os juros à taxa Selic. Peço apenas uma licença para corrigir um pequeno erro de digitação e redução. O processo está disponibilizado, foi registrado o voto, não está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de MFC do Daria Eireli foi conhecido e parcialmente provido para limitar a aplicação de juros à taxa Selic. Registramos o meu voto. Bem, com isso encerramos os processos de hoje. Agradeço a presença de todos. Então podemos encerrar a sessão de julgamento desta 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 9 de fevereiro de 2023. Pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.